né? O negócio ficou 30 vezes mais atacado. Pessoas, hoje é o dia de falar da história de Mr. Hoops Playhouse 2. Ou Mr. Hoops Playhouse 2. Você escolhe como fala. Pessoas, hoje nós vamos ver essa história, vamos ver mais detalhes desse universo que foi expandido agora, né, mais ou menos para junho, julho. E eu fiquei devendo vídeo de história, então finalmente tá aqui para nós contarmos o que ele vincula com o primeiro, quais são as coisas que estão faltando, o que tá rolando nessa história. Vocês vão entender nesse vídeo. Então, pessoas, antes de nós irmos realmente para a história, já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Bom, para nós irmos realmente para a história, eu tenho que falar para vocês que, como é uma sequência, eu já falei do primeiro jogo, o card vai estar aparecendo agora, e tem alguns detalhes importantes naquele vídeo para vocês acompanharem o que tá acontecendo, pois o 2 é uma sequência, mas já falando para vocês que não é tão sequência assim. O Mr. Hoops Playhouse 2 ele vai se passar antes do primeiro, mas tem algumas coisas no primeiro que já são importantes de explicar, que eu não vou repetir aqui, senão o vídeo vai ficar enorme pra caramba. Tudo que eu tinha que explicar no Mr. Hoops 1 tá lá, e agora nós vamos diretamente para o segundo jogo. Então, pessoas, vamos começar do início. Quero falar pra vocês que nós estamos em 1952 e esse jogo vai se passar inteiramente em um orfanato. E nós estamos na pele da Esther. Caso vocês não se lembrem, a Esther, ela é mencionada no primeiro jogo como a avó da Ruby. É exatamente a mesma personagem, só que muitos anos antes. Pra quem não se lembra, o primeiro jogo se passa em 2019 e esse aqui se passa em 1952. Então dá 65 anos antes do primeiro jogo. Então é realmente o 2 cronologicamente é antes do primeiro. Nós já somos recebidos com um pesadelo. A Esther, ela tá sonhando que tem um coelho bizarro, gigante, absurdo, do mal do caramba, perseguindo ela, e ela acaba com uma cena muito estranha dela sendo queimada viva. Isso faz ela ficar com muito medo e o jogo vai brincar muito com isso, de que talvez é um sonho, de que não é, mas a gente já é recebido com um pesadelo só pra sentir o nível da coisa. A Esther, ela acorda desesperada, né, vendo esse pesadelo, e ela tá ali com os 2 amigos, né, preocupados com ela. Na verdade, o Isaac é o cara que tá preocupado, é um menino de boa e bonzinho, e a Molly é a menina que só tá ali porque é os amiguinhos, sabe? Mas a Molly é meio chata e fica enchendo o saco da Esther ali no orfanato. Ela conta desse pesadelo pros 2, eles meio que acreditam, meio que não acreditam, mas a Esther também fala que desde quando ela chegou nesse orfanato, ela tem esses sonhos bem recorrentes, bem vívidos, de alguma coisa, uma entidade perseguindo ela em forma de coelho, em forma de várias outras coisas bizarras, atormentando os sonhos dela. E aí a gente é recebido também pela Beverly, que é como se fosse a diretora daquele orfanato, e dá um monte de brinquedo pra criançada. Fala, ó, se diverte aí e já era. E nessa caixa de brinquedos tem 3 brinquedinhos muito especiais. A Molly acaba pegando uma panda, que dá o nome de Miss Bow. O Isaac acaba pegando um tigrinho, que dá o nome de Mr. Stripes, e só sobra um coelhinho pra Esther, que ela dá o nome de Mr. Hop. Nessa hora, eles meio que vão brincar dentro do orfanato, tem as outras, né, freiras que tem ali naquele orfanato e tudo mais, e é nessa hora, basicamente, que você vai explorando um pouco o lugar, e tem alguns arquivos ali dentro que vão contar um pouco mais de detalhes. Eu tenho que falar pra vocês que nesse orfanato, basicamente, ele é um lugar muito antigo, ele é lá de 1600 e pouco, pra vocês terem uma noção. Então esse orfanato aí tem no mínimo uns 300 anos, e ele acabou recebendo pessoas da Segunda Guerra, né? Crianças que acabaram perdendo seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei pra vocês? O jogo é de 1952. A Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. Então, fazia 7 anos, então cabe o tempo perfeitamente. Os pais da Esther morreram na Segunda Guerra Mundial e ela foi levada pra esse orfanato. Mas esse orfanato tem outras coisas atacadas também, que eu já vou explicar pra vocês. Nesse meio tempo, enquanto a Esther tá brincando com os amigos dela, algumas coisas estranhas começam a acontecer, meio que ela começa a ver os bichos, ela começa, sabe, a ver umas coisas estranhas, mas depois acaba o dia, né, a governanta, né, a diretora pega eles e vai todo mundo dormir, chega de ficar zoando no orfanato. Nessa hora ela tem um sonho onde ela tá sendo perseguida de novo, mas aparecem 6 selos, é como se fossem 6 amuletos, 6 símbolos que formam uma coisa, né, como se fosse um círculo de símbolos. É um negócio muito doido. Esses símbolos, eles vão ser meio que importantes, meio que cada um não tem tanto um significado, mas eles vão representar, esses 6 símbolos, um negócio muito maior. Bom, passando depois disso,
disso, desse sonho muito louco, a Esther acorda e tá procurando os amigos dela. Ela vai procurar primeiro a Molly tá desaparecida e ela tem que andar pelo lugar pra ver onde ela tá. Ela vai fazendo algumas missões por aí vai e a gente encontra uma outra criança chamada Dee. A Dee, ela vai falar que tá ouvindo algumas coisas estranhas ali também. Ela tá ouvindo uns barulhos na parede, que o lugar é meio maligno. E aí é meio que isso fosse entrando na cabeça da Esther de alguma forma. Tipo, realmente parece que tem algo de errado nesse lugar. E ainda bem que não sou só eu que tá vendo isso. Mas aí então ela vai procurar, né, a amiga dela e acaba não encontrando. Ela até faz uma missão lá pra um cara, lá pra um moleque que quer a bola dele, mas nada acontece. Só vai acontecendo algumas coisas, alguns barulhos estranhos e até o Isaac acaba sumindo também. É justamente nessa hora que a Esther não sabe mais se ela tá sonhando ou se ela tá acordada. E aí chega uma freira, né, falando, vai dormir, você tá cansada. O Isaac e a Molly devem estar escondidos em algum lugar. E aí então ela vai passando, né, já tá de noite e vai passando por mais coisas absurdas. Só que dessa vez ela tá muito bem acordada. O pesadelo ficou real. Nessa hora ela vai fazendo um vai e vem, pegando vários itens, aquela coisa toda, mas tem uma parte mega importante que é como se fosse um looping. Dentro desse looping vai explicar uma situação um tanto quanto estranha. Como eu falei pra vocês, esse orfanato é de 1600, é lá do século 16, 17. O que acontece? Nessa época, o pessoal fazia muito caça às bruxas, o pessoal fazia muito aquela perseguição de bruxaria, acreditava que as mulheres mexiam com magia negra, e aí faziam, né, a perseguição pra essas mulheres. O que acontece? Uma criança vai mostrando como você vai passando no corredor. Uma dessas crianças chegou aí numa floresta e uma entidade, um negócio atacado, acabou dando um poder pra ela. Acabou dando tipo como se fosse uma bênção. E a bênção é como se fosse um colar com 6 pedaços. 6 pedaços, 6 selos. Que seria, né, uma representação do que a entidade tá querendo vir, né, pra possuir alguém. E no caso acabou escolhendo essa criança aí que tá mostrando nos quadros. Depois disso, a criança acaba ganhando alguns poderes e tudo mais, e vendo, né, sabe, como ela ficou uma criança muito poderosa, muito forte, acabou até manipulando as pessoas ali dentro do orfanato, que eu falei, é um orfanato antigo, e aí ela acabou matando uma das freiras daquela época. A criança, né, agora tem poderes mágicos, poderes sobrenaturais, poderes do ruim, melhor dizendo. Então, as pessoas acabam descobrindo essa morte e acabam colocando a criança na fogueira. Com isso, a criança iria falecer, a criança ia, né, perder os poderes e a entidade iria se extinguir também. Para a entidade poder sobreviver, ela tomou conta do corpo da criança e acabou se dividindo em alguns bonecos que essa criança tinha. Esses 3 bonequinhos são como se fossem a divisão da entidade e esses bonequinhos foram passados de geração em geração ali dentro daquele orfanato e esses bonecos acabaram virando depois a Miss Bow, o Mr. Stripes e o Mr. Hops. Então é como se a entidade tivesse dividido em 3 para ela chegar a sobreviver e talvez ser ativada de novo no futuro. No caso, o brincar que a entidade quer é como se fosse a própria criança que foi lá na floresta brincar com essa coisa ruim. Mas normalmente essa criança lá em 1600, ela foi uma órfã, deve ter tido uma história muito triste e acabou tentando fazer uma vingança com as freiras, né, que tomavam conta ou judiavam dela. Não sei, para a criança ter tido a capacidade de matar a freira, muito provavelmente foi isso. Mas o fato é que a entidade se dividiu em 3 partes, que é cada um dos bonecos que a gente vê durante o jogo. Nessa parte também tem que explicar que o Mr. Hops Playhouse, o 2, ele tem vários finais e para você pegar o final verdadeiro, você tem que fazer os 6 estágios bônus que você vai ter que pegar cada parte do selo para formar o colar de novo. Nisso você vai entrar numa série de minigames, até umas batalhas contra chefe e você vai poder juntar o colar de novo. Se você não juntar o colar, você pega o final ruim e tem outros 2 finais extras que você não precisa fazer nada. Você tem que fazer algumas coisas específicas dentro do jogo, mas se você passar pelo jogo, você pega o final ruim. Esses 2 finais são extras e o final verdadeiro só vem com o colar tudo junto. Com esse looping de coisas que tá explicando o que rolou, né, lá em 1600 pra gente chegar nos dias de hoje, as crianças estão ainda desaparecidas e a Esther tá andando no meio da noite. Bom, ela chega até o quarto da diretora e ela acaba ouvindo as vozes das crianças lá dentro. Ela vai procurando, né, um jeito de abrir e tudo mais. Quando ela consegue libertar os 2, ela descobre que os 2 estão
possuídos pela entidade. A diretora então vem e fala: você tá bisbilhotando coisas demais, você tá mexendo em coisas que não deve. Então meio que abre uma ideia de que talvez esse lugar fosse como se fosse uma proteção para tal entidade não se manifestar fora dali. E as crianças que estão ali dentro, já que são crianças perdidas, meio que a diretora fala: se possuiu ou não, caguei, mas se acontecer alguma coisa com essas crianças, a gente descarta elas ou tenta esconder, ou tenta tirar a entidade delas depois, ou tenta descobrir onde tá essa droga de entidade. Ou a diretora não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada, e ela viu as duas crianças ficando atacadas e tentou, né, esconder elas para não assustar as outras crianças nem as outras freiras. Isso não é claro, mas o que é fato é que a diretora pega a Esther e leva como se fosse uma cadeia, um calabouço que tem, como eu falei, um lugar muito antigo, e deixa a criança lá de castigo, mas a tal entidade pega a diretora e leva ela pro limbo, literalmente, meio que como se fosse o submundo, que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Com a entidade tentando meio que ajudar a Esther de alguma forma, ela vai andando e sobrevivendo a várias outras coisas atacadas que estão passando por ali, e aí ela acaba encontrando a Dee de novo. Lembra que eu falei a criança lá que tava falando que tinha umas coisas ruins? Ela mesma. Essa Dee, ela fala que tem um jeito de limpar esse mal, ou pelo menos fazer como se fosse uma abertura, né, pra esse mal ir embora, e ela fala: olha, eu preciso de alguns itens pra gente poder fazer um ritual pra limpar esse negócio aqui. A Esther, ela tá tão preocupada e tão doida, ela acha que ainda é um sonho ou não, ela fala: não, tá bom, eu vou lá procurar os itens que você quer, que são 9 velas e mais uns itens lá pra fazer um círculo assim de ritual. A Esther, ela encontra os itens e quando volta pra Dee, tem uma surpresa bem da atacada. A Dee, na verdade, é parte dessa entidade. Não sei se vocês perceberam, mas essa criança é muito parecida com a criança do quadro lá do Lupin, que vai explicando o que aconteceu. A própria criança virou uma imagem que essa entidade passou a utilizar. E ela quer fazer com que as crianças meio que sejam um receptáculo. Ela quer entrar dentro de uma criança para poder vir nesse mundo e fazer o ruim, e tacar o louco. Coisa que ela conseguiu fazer lá em 1600, mas aí como as pessoas descobriram e botaram ela no fogo, ela sobreviveu botando, né, a entidade, melhor dizendo, botou o resto dos seus poderes dentro desses bonecos, que é o Mr. Hop, a Miss Bow e o Mr. Stripes. E aí a Dee, agora que ela libertou-se, né, ela falou: não, agora que as coisas estão atacadas, ela meio que plantou isso na cabeça da Esther, falando que tem algumas coisas malignas mesmo acontecendo. Meio que essa Dee já tava, sabe, atacando ela, colocando alguns pensamentos, tipo: ó, realmente tem coisa braba aqui. É basicamente aquele amigo encosto, amigo chato que fica falando bosta pra você. Praticamente isso. Tipo, ó, se você ficar pensando merda, vai ter merda mesmo. Basicamente é isso. Então, por isso ativou mais ainda o poder da entidade, deixando ela forte até ela poder se disfarçar de uma criança lá dentro de novo. Então, a Esther, ela quase é pega pela entidade, ela fica lá dentro de uma briga no meio do ritual, e não tem jeito, a Esther, então, ela vai como se fosse uma visão distorcida do futuro, o que vai acontecer com a neta dela em 2019. E aí, esse bicho vai jogar ela lá pra tentar convencer ela de se tornar um com eles, né? Seria a parte da entidade, a própria criança, mais o bicho atacado que tá possuindo a imagem e mais os bonecos também. É tudo do coisa ruim, não tem nada de bom nesse negócio. E aí acontece uma briga, basicamente, onde a entidade quer porque quer a Esther, e a Esther vai tentar fugir de algum jeito. Ela volta pro tempo dela, né, em 1950, e ela vai tentando: não, eu não quero, me deixa em paz, eu não quero saber desse negócio. E aí a Esther vai correndo dessa criatura muito bizarra. Mas, se você não pegou os medalhões, você vai pegar o final ruim, que é a Esther, ela foge, é a única sobrevivente do negócio, mas todas as outras pessoas daquele orfanato foram sequestradas, ou elas desapareceram, melhor dizendo, da noite pro dia. A investigação da polícia da época fala que essas pessoas sumiram da noite pro dia, ninguém sabe o que aconteceu com elas. Mas se você pegar todas as partes desse colar, né, todas as partes dos selos, você vai então para o submundo, para o abismo, para o lar do coisa ruim. Lá embaixo você vai fazer de novo uma série de coisas e você vai ter o colar, que é um novo poder, só que dessa vez, como a Esther é uma garota boa e tudo mais, ela tá tentando vencer essa coisa ruim de alguma forma, ela acaba usando não do jeito certo, ela acaba tentando espantar os bichos de algum jeito, ela acaba espantando as coisas ruins que tem ali, até chegar no final onde tá a representação máxima da entidade, que é um bicho de 3 cabeças, a cabeça dos 3 bichos de pelúcia, mas ele depois na forma ruim e depois a forma da criança. A Esther vencendo essa criatura muito bizarra, todo mundo volta pro orfanato são e salvo. É então que a Molly até percebe: nossa, tá com um colar diferente aí, ó, o que tá acontecendo? E tudo volta, né, como se os amigos, né, tivessem tudo bem e tudo fica em paz dentro do orfanato.
Só que agora tenho que vincular isso com o Mr. Hopp's Playhouse 1. O que acontece? A Esther, ela vai ser atormentada por essa entidade, pois os poderes ainda estão no colar, e por mais que a Miss Bow e o Mr. Stripes foram aniquilados nessa batalha, o Mr. Hopp's não foi. Ainda os vestígios da entidade permaneceram no coelho e também no colar. Então, anos foram passando, de 52 até 2019, e a mente da Esther acabou ficando debilitada, sendo cada vez mais influenciada por esse coelho ruim, né? A entidade, melhor dizendo, que tá no coelho, até chegar ao ponto de entregar o coelho pro próximo receptáculo, que seria sua própria neta, a Ruby. E aí, então, nós vemos o que vai acontecer, né, no Mr. Hopp's Playhouse 1. Eu já até trouxe o vídeo. E aí, depois, vai saber o que vai acontecer, pois ela tem várias outras perguntas, tipo, da onde vem a entidade, por que ele tá querendo as crianças, o que ele tá querendo, qual que é o objetivo desse negócio, se é só causar o caos, ou se ele quer alguma outra coisa. Será que vai ter Mr. Hopp's Playhouse 3? Não sabemos. Mas é isso, pessoas. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por tudo sempre, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, eu me despeço de vocês e até a próxima.